Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche. Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche. Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche. Então agora Vaidade enviou Chanda e Munda, paixão e ira, para lutar contra a mãe do universo, no campo de batalha. E aqui nós iniciaremos o capítulo 7 do Chandipatha. Meditação. Eu medito na deusa Matangi, a personificação da mãe. Sentado sobre um trono de joias, ela está ouvindo os doces sons dos papagaios. A cor de seu corpo é escura. Ela tem um pé apoiado sobre um lótus e ela usa uma meia-lua sobre sua cabeça. Usando uma guirlanda de botões de flores, ela toca as cordas de uma vina. Ela cobre seu corpo com uma blusa e um sari de cor vermelha. Em sua mão está uma taça feita de concha. De sua face vem um leve e doce perfume que encanta. E em um ponto vermelho brilha em sua testa. Então aqui eu vou me deter um pouquinho nesse verso, é uma meditação, né? Você pode fechar os olhos e tentar trazer esse aspecto da Mãe Divina. Esse aspecto Matangi da Mãe Divina, ele está relacionado à deusa Sarasvati. Tá? A deusa Sarasvati, a deusa do conhecimento, da criatividade, das artes, da música, ela lidera aí o modo da paixão, o modo refinado da paixão, que é a criação, a criatividade. Então o modo conhecido mais próximo da bondade, uma paixão mais próximo da bondade, que são os 3 modos da natureza. No Ayurveda nós temos os 3 tipos de corpo também, os 3 gunas. Os gunas são os modos da natureza material, né? E aí nós temos também os 3 tipos de dosha, que são os 3 tipos de biologia. Então o modo da paixão é esse modo criativo, e o modo da bondade é o modo mais caracterizado pelo conhecimento. Mas para que você crie algo e tenha sucesso, você precisa de conhecimento. Então a deusa Sarasvati, ela traz esse modo da paixão mais criativo. Então ela se veste de branco. Seus rituais são muito exigentes. São práticas de brahmanas, que têm um alto padrão de limpeza, de discernimento. Mas assim, então a deusa Sarasvati, ela tem essa fama de ser exigente, até porque ela trabalha a lapidação pessoal, mas ela é paciente também, né? Tão paciente que ela assume essa forma de Matangi. Então Matangi é a forma tântrica da deusa Sarasvati. Sarasvati é a forma védica, aí no Tantra ela aparece como Matangi. Então Matangi, a deusa Matangi, é a forma de Sarasvati, que ela está mais livre de tantas regras e regulações. Ela tem mais tolerância com o ser humano, com a sua lentidão em se aperfeiçoar, né? Então ela tem mais paciência como Matangi. Ela aceita rituais que tenham impureza. Então a deusa Sarasvati, ela é muito exigente. Então para o ritual dela tem que estar tudo limpo, tudo muito cheio de discernimento. Mas na deusa Matangi, até o resto do seu prato. Se você esqueceu, né, de fazer a oração antes de comer, a gente faz uma oferenda à deusa. Depois a gente come ao resto da deusa. Mas se você esqueceu, já começou a comer, se lembra da deusa Matangi. A deusa Matangi, ela aceita mesmo o alimento que já foi tocado por você. Então ela é muito misericordiosa, ela tem muita paciência com o ser humano. Então a deusa Matangi, ela é uma forma escura da deusa Sarasvati. Sarasvati tem o branco, mas aí Matangi já traz o sari vermelho, a pele escura. Às vezes ela é descrita como uma nuvem de chuva, às vezes com a cor verde escuro, de uma floresta assim à noite. E aí ela está aqui cercada de papagaios. O papagaio a gente acabou de falar quando estava lendo os versos de Srimati Radharani, né? Acabamos de ver os papagaios de Vrindavana. Então sobre os papagaios, eles são muito agradáveis para a deusa, né? Então a deusa Matangi, ela traz a vina da deusa Sarasvati, está tocando junto com os papagaios, né, na floresta. Tá, essa meditação da deusa Matangi. Jaya Matangi Jaya. Urish disse. Urish é o sábio que está contando a história, que Markandeya é o autor dessa história. Ele está contando essa história para um rei e um comerciante que estavam aflitos. Está trazendo um entendimento para nós. Acatando a ordem de Vaidade,
a paixão e a ira partiram com 4 divisões de seus exércitos de pensamentos, bem adornados com armas e armaduras. Sobre o mais elevado pico das montanhas douradas, eles viram a deusa sentada sobre seu leão, sorrindo com satisfação. Então a deusa aqui, ela estava sendo cobiçada desde que os semideuses ofereceram orações à deusa, e aí a Parvati ali apareceu como uma Sadakini, como um yogini, uma praticante, uma devota, e aí ela manifesta de dentro dela a deusa Chandika, de belas sobrancelhas, e que quando assume uma forma negra, uma terceira forma negra, a Kalyani, é avistada por paixão e ira que cobiçam ela para o seu senhor, que é a vaidade, o rei dos pensamentos. E aí vaidade está tentando persuadir a deusa a se casar com ele. Primeiro com palavras lisonjeiras, com a falsa aparência, a deusa enviou uma mensagem cordial dizendo que ele, desafiando vaidade para uma luta, que se ele derrotar ela casa com ele. E aí ele enviou primeiro, olha, os pecadores, já foi reduzido a cinza, e agora paixão e ira chegou para lutar essa batalha contra a deusa. Vendo a deusa, os pensamentos avançaram prontamente para a capturar. Alguns pegaram seus arcos, alguns elevaram suas espadas, alguns juntaram-se em torno da deusa para começarem a batalha. Então, a mãe do universo tornou-se muito zangada com aqueles assaltantes, e sua face tornou-se escura com fúria. As sobrancelhas foram franzidas e de sua testa apareceu a removedora da escuridão, com uma face terrivelmente assustadora, que segurava uma espada e uma rede em suas mãos. Então aqui, primeiro a deusa Chandika, ela tinha manifestado essa forma negra na forma de Kalyani, que foi cobiçada por paixão e ira. Aí agora ela vai lutar contra eles. Como ela vai lutar, agora ela manifestou a forma de Kalaratri, que é a Kalaratri, que é a deusa, que é a deusa Kali, que vai lutar com grande ira. Essa ira da Mãe Divina, ela precisa ser compreendida. Não é a nossa ira que está causada pela paixão, né? Paixão e ira. Ela ficou irada. A Mãe Divina não está sobre o jugo de ira, né? Mas existe uma outra ira, que é uma ira transcendental, que é a origem da ira material. Então aqui ela vai lutar contra a ira material. A ira material é causada pelos nossos desejos insatisfeitos, porque eu tenho muita avidez de desfrutar dos meus sentidos e não consigo aquele prazer, aí o meu ego fica inflado e eu fico irado. É isso que acontece. Então aqui a Mãe Divina, ela não fica irritada assim, dessa forma. Ela vai lutar contra a ira, irada transcendentalmente. Isso aqui é um raça, o vira-raça. Vira significa heroísmo. Então a Mãe Divina está praticando o heroísmo. Ela é a heroína dessa grande batalha, tá bom? Vamos encerrar aqui, tá bom? Por hoje, aqui a gente vai parar. Amanhã a gente continua. Amanhã tem mais. Om Namas Chandikai, Om Namas Chandikai, Om Namas Chandikai, Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche. Ela usou uma roupa de pele de leopardo e uma guirlanda de crânios humanos. Sua carne retraiu-se e ela parecia um esqueleto de ossos, e muito furiosa, ela exibiu projéteis fantásticos de consciência. Olha só, né, que tenebroso. Ela começou a assumir a forma de Kali. Essa aqui é a escritura que está cantando as glórias dela. No verso anterior ele fala sobre as sobrancelhas, quando ela franziu as suas sobrancelhas, a deusa Chandika. Chandika é a forma dourada, refulgente, montada no leão da deusa Durga. Então da testa da deusa, quando ela franzia a sobrancelha, apareceu a removedora da escuridão, a deusa Kali. Então Kali Karala Vadanam. Kali Karala Vadanam significa que a removedora da escuridão se tornou visível.
com uma face terrivelmente assustadora. Então, Kali, ou Kalaratri, significa Kala é tempo, Kali é a senhora do tempo. Então, o tempo assusta, porque o tempo rouba nossos dias, traz a velhice. Quando chega numa certa idade, muitas mulheres não gostam mais de comemorar aniversário, porque se você tem mais velhas. Então, esse é o terror, né, do tempo. Assim, o homem também, né, vai perdendo a sua virilidade com o passar dos anos e tem o medo, né, o medo da morte. Então, Kala é o tempo que tudo devora. Kali está aí, pronta para enfrentar os demônios da paixão e da ira, porque você não acredita em Deus e quer ter muita paixão e ira, aí se eu fizer assim, aí a deusa vem e mata a paixão e ira. Aí na morte ninguém duvida. Ela vem dessa forma tenebrosa. Sua boca era imensa e ela sacudiu sua língua como uma espada, a qual causou grande medo. Seus olhos eram penetrantes e um tanto vermelhos, e seu terrível grito foi intenso em todas as direções. Então ela grita também, né? É apavoroso o grito da Mãe Divina, né? Ela pronta para lutar, um grito de guerra, né? Ela dá o grito de guerra dela, ela se movimenta com a espada, os guizos tocam, os crânios batem um no outro, né? E vai produzindo sons da dança dela. Então ela tem tornozeleiras e ela vai dançar com raiva. E aqui paixão e ira vão ver um grande desafio diante deles, porque a Mãe Divina está colocando sua língua para fora. A removedora da escuridão matou muitos grandes pensamentos e, após destruir um exército de pensamentos com grande rapidez, ela começou a comer todos eles. Ela agarrou os elefantes com uma das mãos e os colocou em sua boca juntamente com as suas bardas, o condutor com seu aguilhão, os soldados e sinos. Isso aí é uma perfeição iógica, maior que o maior. A Mãe Divina, ela se torna maior do que o maior. Navaratri, lembrando que o Navaratri é a história da Yogini. A Kali é um aspecto da Yogini. Ela vai despertar isso. É Parvati. Parvati está fazendo austeridades. Parvati está fazendo penitências para encontrar Deus, para encontrar seu amado. E aí ela se ilumina. E depois que ela se ilumina, ela se realiza. E ela pode dar bênçãos. Essa é a história. Em Navadurga, que eu já falei, até a deusa Katyayani, né? Cheguei quando ela disse, ela pode dar bênçãos, então já cheguei na deusa Katyayani. Então ela está aqui, né? Passou as Navadurgas, ela agora deu bênçãos e agora ela manifesta o seu poder, né? De não só dar bênçãos de prosperidade, mas da correção. A Serena Flor de Kali me corrigiu com gravidade. Eu queria cantar esse hino hoje ainda, né? Depois a gente canta ele, para a gente meditar sobre isso, né? Ela me corrigiu, ela disse, antes de vir trabalhar, volte atrás para se limpar. Você precisa estar limpo. Então Kali é isso, é a Yogini que vai limpar, né, o ego. Ela não sabia, Parvati não sabia, ela havia casado com Shiva, ela já tinha ali, né, a sua vida, mas ela não sabia por que Shiva entrava numa caverna e lá ele acendia um fogo e ele colocava uma guirlanda de crânios ao redor do pescoço dele e ficava ouvindo os gritos fantasmagóricos. E ela não sabia por que ele ficava ali de coluna ereta, meditando com os olhos fechados, ouvindo aqueles gritos. Ela se aproximava da caverna, ele disse, não se aproxime, tá certo, David? Por favor, é meu lugar ali, não vá não. Não, e você não tá pronta. Você não tá pronta ainda. E aí ela vai por conta própria. E quando ela vai lá por conta própria, ela escuta aqueles gritos terríveis de fantasmas de sofrimento, e ela não sabia por quê. E ela começa a julgar Shiva, ela começa a pensar de Shiva, e isso causa um distanciamento entre eles. Até que acontece alguns passatempos, até que o Sr. Shiva conversa com ela e resolve dar o conhecimento tântrico para ela, já que ela já estava sabendo de alguma coisa, e ele disse, então eu vou ter que lhe dizer, mas você não estava pronta, mas vai receber. E aí ela vai entrar num conhecimento. Esses aí têm um conhecimento, né? Ela acaba vendo que eram as vidas passadas dela mesma, né? Que ela era um espelho que ela estava vendo, né? Então, né, quando você vê a dor do outro, quando você vê a raiva do outro, isso é um espelho. É um espelho que Deus está me mostrando. Olha como é a raiva, né? A sua raiva. Então, quando eu vejo uma pessoa com raiva de mim, eu tenho que ver assim, eu tenho que pedir, né, humildemente, que a Mãe Divina traga a sua ira divina para me controlar. Porque essas vidas passadas é o que você deixou para trás, né? O que é que você ainda se lamenta. Quando você tem a oportunidade
de reencarnar, você vai trazer ainda esses anartas, essas coisas que fizeram mal para você. Então a gente trabalha hoje aqui o desapego, tentar não se apegar a nada para que todas as coisas ruins, que não sejam mais lamentações, que sejam lições, que eu não precise mais estar ali querendo mudar o que já passou, porque aí fica, e aí a própria Parvati estava ali vendo as coisas do passado, porque ela já teve um momento que ela podia ter se casado com o Shiva e ela não conseguiu, então ela ficou aquele remorso e aquilo voltou à tona nessa outra vida dela, assim como os nossos medos, as nossas lamentações. Do mesmo modo, ela pegou guerreiros, cavalos, carruagens com seus cocheiros, toda a cavalaria dos pensamentos, e colocou-os em sua boca, e horrendamente começou a mastigá-los. O que quer dizer a Mãe Divina comer os pensamentos, né? O que acontece com o leão? Pense, o leão ele está caçando sua presa e ele vai, quando ele caça e consegue pegar a sua presa, toda aquela dificuldade dele é o alimento dele, porque ele agora conquistou. Então ele está comendo, ele está se nutrindo. Então isso quer dizer o quê? Qual é o significado disso? Devi é Kundalini Shakti. Nós estamos estudando Tantra. Essa é uma escritura tântrica. Se eu quero estudar o Tantra, melhor do que estudar os autores do New Tantra, antes é o conhecimento mais antigo, que originou o New Tantra. Da onde veio o New Tantra? Né? A novidade do Tantra aí, que é um Tantra moderno. Mas da onde veio? Ele está usando o nome de quê? Que é Tantra é o quê? Então Tantra é uma tradição. Né? Se você não reconhece essa tradição, isso é uma apropriação cultural. Então, o que é a tradição do Tantra? É o Chandipata. Chandipata é o livro principal tântrico. Qualquer tântrico da Índia que você vai, eles estudam o Chandipata. Né? Então, a história da deusa Kali, a luta dela contra o exército de pensamentos. Então, ele está dizendo que a nossa força vital, que vem na forma da devoção, que despertada pela devoção, ela tem o poder de eliminar nossas contaminações, corrigir nossos defeitos e se alimentar disso. Então ele se torna mais forte. Então quando eu lembro dos meus pecados, quando eu lembro do passado, dos meus pecados, dos meus erros, eu não devo lamentar ou do que alguém fez comigo. Eu aceito tudo como misericórdia da deusa. Tudo é misericórdia dela, ela está dançando, ela está me ensinando, é o meu ego sendo dilacerado. Então humildemente eu aceito tudo. Tá certo? Mas eu vou servir a Mãe Divina também com valentia. Eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou também ser exigente comigo mesmo, tolerante com os outros, exigente comigo mesmo. Né? E vou ser capaz também de situar a vontade dela nas minhas ações. Alguns pensamentos ela agarrou pelos cabelos, outro ela estrangulou, ainda outros ela pisou com seus pés, e outros mais ela matou com um golpe no coração. Ela agarrou as grandes armas deste exército com sua boca, e com extraordinária fúria triturou-as com seus dentes. Ela pisou todo aquele exército de poderosos e malvados pensamentos e comeu todos eles, e outros ela golpeou violentamente. Alguns foram cortados pela lâmina de sua espada, alguns outros foram abatidos pelos projéteis de consciência, e ainda outros triturados até a morte por seus formidáveis dentes. Deste modo, todo o poderoso exército de pensamentos foi morto em um momento. Vendo isso, paixão atacou esta extraordinária removedora da escuridão. Aqui, né? Então, ela está lutando contra vários pensamentos que acompanham a paixão e a ira. Assim como os olhos pecadores tinham 60 pensamentos que acompanhavam. E a gente começa a tentar identificar cada um desses pensamentos. A gente começa a tentar identificar eles dentro da gente. Quais são os pensamentos que acompanham os olhos pecadores? Quando os olhos pecadores aparecem no reino do meu corpo. Então, quais são? Quais são os que acompanham paixão e ira? Então, a intoxicação, a falta de discernimento. Né? Então, aqui a gente vai aprender a trabalhar com a nossa intuição, com aprender a respeitar o meu coração. A gente vai parar por aqui o Chandipata hoje, tá? Amanhã a gente continua a história, tá bom? Então, feliz noite. A gente está lendo no capítulo
Capítulo 7, a gente parou no verso 16. 16. Então amanhã a gente vai continuar no grupo da Escola Sarasvati. Jaya Shri Radhe.